Quadro sobre triângulo retângulo. Se liga, triângulo retângulo é formado por três lados, onde você tem um ângulo de 90 graus. Esses dois lados aqui são chamados de catetos, e o lado oposto é chamado de hipotenusa. O que é a hipotenusa no triângulo? É o seu maior lado. Beleza? Não esquece. Hipotenusa, maior lado. Sempre que eu for trabalhar com esses carinhas, eu vou ter que escolher um ângulo de referência. Eu escolhi aqui esse cara com minha referência, o ângulo θ. Beleza? Poderia ter escolhido esse. Eu quis escolher aqui embaixo. Então, em relação a esse ângulo θ, você concorda que esse lado é oposto? Então, o nome dele vai ser cateto oposto. Tranquilo? Agora, esse carinha aqui, esse lado, não está colado ao ângulo, certo? Não está juntinho dele? Ele vai ser chamado de cateto adjacente. Então, ó, sempre num triângulo retângulo, onde eu quero calcular a hipotenusa, eu preciso usar o Teorema de Pitágoras, tá? Caso eu tenha os catetos, eu vou usar o Teorema de Pitágoras. Então, z ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Tranquilo? Se liga, relações trigonométricas no triângulo retângulo. Isso aqui é a parte mais importante, é o que mais aparece nas questões para poder dificultar envolvendo triângulos. Então, você tem que saber o que é um seno e um cosseno. Para isso, macete. Seno separado, cosseno colado. Lembra disso. O que é o seno? O seno do ângulo θ é o cateto oposto, que no caso eu estou chamando de y, sobre a hipotenusa, que eu estou chamando aqui de z. Beleza? Agora, o cosseno de θ é o carinha que está colado, que é o cateto adjacente, x, sobre a hipotenusa, que é z. Nos problemas é comum você ter que descobrir quanto vale y e x, tá? Quanto vale os catetos opostos e o adjacente. Então, vamos isolar esse carinha. Y é igual ao z seno θ. Pô, como assim? O que eu fiz aqui foi só passar o z que estava dividindo para o outro lado, multiplicando. Vou fazer aqui embaixo também. Então, como é que vai ficar isso? X é igual ao z cosseno de θ. Beleza? Então, não esquece. Olha só, o y não é um cara separado, seno. O x não é um cara colado ao ângulo, colado, cosseno. Beleza? Como é que vai ficar esse troço? Vou ter um exemplinho aqui. Eu tenho um triângulo retângulo, aqui o ângulo de 90, onde a hipotenusa é 8, já é conhecida, e um ângulo θ não é informado. Mas isso não é problema, porque ele me informou quanto vale quem? O seno e o cosseno desse ângulo. Beleza? Então, tudo que eu preciso já está aqui. Então, vou pensar o seguinte. Quero descobrir quanto vale esse cateto aqui, que é o cateto oposto. Lembra? O cateto oposto não está separado do ângulo? Separado é seno. Então, vai ser 8, que é a hipotenusa, vezes o seno de θ. Y é igual a 8 vezes, quem é o seno de θ? 0,8. Logo, y é igual a 6,4. Tamo junto? Seguindo. Quero descobrir aqui quanto vale esse lado. É o cateto adjacente. Não é o cara que está colado. Colado, cosseno. Então, ele vai ser 8 vezes cosseno de θ. Cosseno de θ conhecido. Então, x é igual a 8 vezes 0,6. Quanto vai valer esse x? 4,8. Beleza? Não esquece. Separou do ângulo? Seno. Está colado ao ângulo? Cosseno. Vai facilitar a sua vida. 2 horas depois. Quase me esquecendo, então vamos falar aqui tangente. Tangente é o quê? É o cateto oposto, y, sobre o cateto adjacente, x. Então, é importante? Pô, tangente é muito importante, mas depende muito do tipo de problema. Geralmente você vai trabalhar com isso aqui em questões de pêndulo eletrostático, tá certo? Ou então uma questão de pêndulo que envolve um sistema dinâmico, mas fica tranquilo que mais pra frente eu vou botar exemplos. Para fechar,
Macete no triângulo 30, 90, 60. Já sei que ele é retângulo por causa do ângulo de 90. Beleza? Aqui eu só conheço quanto vale o cateto oposto ao ângulo de 30 graus. Então, me falta a hipotenusa e o cateto adjacente. Então, vamos calcular esse troço. Não precisa se desesperar, porque nós já sabemos se o seno é separado e o cosseno é colado. O cateto oposto não está separado do ângulo de 30, então posso falar aqui y, que é o cateto oposto, 22, é igual a z, que é a hipotenusa, vezes o seno de 30. Seno de 30 é conhecido, é o meio. Beleza? Esse carinha aqui está dividindo, então vai passar para o outro lado, multiplicando. Então você vai ter 22 vezes 2 é igual a z. Quem é o z? 44. No caso, a unidade que eu estou usando é o centímetro, então 44 centímetros. Já jogar aqui. Agora, o cateto adjacente. O x não é o cara que está colado ao ângulo, colado cosseno. Então vai ficar como? X é igual a 44 vezes. Quanto é o cosseno de 30? Ele é raiz de 3 sobre 2. Dá para eu cortar 4 com 2. Então, quem é o x? Ele vai ser 22 raiz de 3. Unidade também, centímetros. Então, vamos pensar comigo. Se liga. Se eu tenho um triângulo 30, 60, 90, você sempre vai dizer o seguinte: o lado oposto ao ângulo de 30 graus, o lado oposto é metade da hipotenusa. Então, ó, se a minha hipotenusa era 44, já sei que o cateto oposto é quanto? 22. Ah, sempre posso pensar isso? Sempre, toda vez. Tá legal? Você não precisaria fazer mais essa conta. Você só ter isso em mente já te ajudaria. E olha quanto tempo você economizaria na hora da questão. Ah, e o cateto adjacente? Sempre também. O cateto adjacente vai ser a metade da hipotenusa vezes raiz de 3. Então, no triângulo 30, 60, 90, a hipotenusa vai ter o valor de 44. Logo, o meu cateto oposto é 22. Por quê? Porque ele é metade da hipotenusa. Tá legal? Para o ângulo de 30, não esquece. E o cateto adjacente é quanto? 22 raiz de 3. Você sempre pode usar essa relação.